E as queimadas acabam destruindo a fauna, a flora e comprometendo o nosso ar. E é isso que eu converso agora com a bióloga Carla Costa e o engenheiro florestal Ivan Valentim. Gente, que honra! A gente estava aqui batendo um papo tão gostoso, né? Que a gente acabou quase se distraindo. Bem-vindos, gente. É um prazer receber vocês. Prazer meu. Um prazer enorme conversar com vocês sobre esse assunto aqui tão interessante e tão importante para a gente. E eu gostaria que vocês falassem que tipo de impacto essas queimadas trazem para a nossa fauna, para a nossa flora, para os nossos animais. Fala um pouquinho para a gente. Então, primeiramente, bom dia, né, para todos. A gente tem que saber a diferença de foco de calor, de queimadas, de incêndios florestais. Né? O foco de calor é qualquer temperatura ali registrada acima de 47 graus. As queimadas já é uma prática antiga, né, utilizada em atividades agrosilviculturais, né, que a pessoa incende o fogo de forma controlada. Né? E os incêndios florestais é o fogo que já não se tem o controle. Uhum. Né? No caso dos incêndios florestais, se tratando de florestas, né, causa a perda da biodiversidade. Uhum. Né, que a floresta ela tem um padrão comum a sua comunidade florestal, ela tende a ter um maior número de indivíduos, de espécies, né, com menor diâmetro, menor porte. E à medida que vai aumentando o porte das árvores, vai reduzindo o número de indivíduos. E o que acontece com o incêndio florestal? Vai queimar toda os indivíduos. Sim. Que a floresta não tem uma capacidade, um estoque para repor, uhum. Né, se regenerar. Sim. Com esses indivíduos que tinham maior estoque, de maior número e com menor diâmetro, para repor aquela floresta para chegar no estágio avançado, vamos dizer assim. Né? Então, acaba que a floresta por si só não consegue se autorregenerar. Uhum. Né? Então, tem as perdas da biodiversidade, se tiver espécies protegidas ou ameaçadas, é mais crítico. Sim. Ainda. Uhum. Né? Em áreas de cerrado, o que acontece? A própria vegetação já tem uma certa adaptação para isso. As árvores possuem um tipo de cortiça que resiste bem ao fogo. Uhum. As raízes são bem profundas, que às vezes queima todo o solo, a vegetação, porém as raízes conseguem se rebrotar. Uhum. Né? Então tem certa adaptação dessa diferença entre floresta com cerrado. Consegue se regenerar muito mais rápido do que a floresta. Isso. Uhum. Já tive uma aula aqui, gente, antes de começar a entrevista, já estou me sentindo assim super informada. E você, Carla, conta pra gente a respeito da fauna. Como que acontece? Como que é esse impacto aí, diretamente na fauna? Bom dia. Bom dia. O que a gente estava conversando aqui, eu acho muito interessante falar para quem é de casa, né? Existem dois tipos de impacto, né, sobre a fauna. O impacto direto, né, que é quando o fogo passa e a gente tem a perda, a morte de indivíduos, né, pelo fogo. E o impacto indireto, porque a alteração do ambiente onde aqueles animais vivem trazem muitos impactos. Uhum. Né? Por exemplo, você tem diminuição da disponibilidade de alimentos, diminuição do abrigo, né? Então, às vezes tem um capim ali que um lagarto ou algum outro animal, uma ave faz ninho, né? Então, você muda a característica daquele ambiente e automaticamente isso interfere na fauna, né? Nas condições adequadas para a fauna naquele ambiente. Existem dois tipos de fogo, né? Distintos, assim, né? A gente tem fogos de alta intensidade, né? Aquela área que ficou sem queimar durante muitos anos, então o fogo ele vem com uma dinâmica bem diferente, as chamas são mais altas, o calor mais intenso, o que provoca mais perda direta, né, de animais,
que não conseguem afugentar, porque a velocidade do fogo é bem intensa. Não dá nem tempo dos bichinhos fugir, gente. Exatamente. O fogo chega com tanta intensidade que os bichinhos morrem no fogo. Exatamente, é uma tristeza. Então, você consegue fazer a contagem ali, né, você consegue mensurar a perda ali direta, né? E a perda indireta, né, o impacto indireto sobre a fauna, muitas vezes aí são longos estudos que precisam ser feitos para a gente calcular. Quando o incêndio ele acontece todos os anos, a gente tem menos acúmulo de biomassa, né, de vegetação. Então, geralmente o fogo tem uma intensidade menor. Então, você perde mais as características do ambiente. Por quê? Se o fogo acontece todos os anos, o ambiente não consegue se regenerar por completo. Não dá nem tempo, Não né? dá tempo. Então, ao longo do tempo, você tem uma perda de biodiversidade maior. Sim. Né? Porque de recolonização, né? Às vezes, as espécies que se adaptam àquelas condições novas são as espécies que a gente chama de mais generalistas. Uhum. Elas conseguem sobreviver em condições mais adversas. Aquelas espécies que são altamente adaptadas ou altamente especialistas, elas têm muito mais dificuldade de voltar para aquele ambiente. Então, se você muda, por exemplo, o ambiente onde ela não consegue mais fazer o ninho, ela vai migrar para outras áreas, né? Ou quando a espécie é ameaçada, você pode até levar à extinção da espécie. Pois é, e a gente estava conversando, às vezes a pessoa não tem noção, a pessoa, eu vou colocar um fogo aqui. Ela não tem ideia que às vezes ela pode afetar um ecossistema inteiro, uma dinâmica inteira por conta de um incêndio, gente. Os animais às vezes têm que migrar de lugar porque perderam o seu lugar, o seu espaço, o seu habitat por conta de um incêndio. Então, coleguinha, pensa aí 500 vezes antes de você colocar um fogo aí onde você não sabe se deveria ou não. Eu acho que a gente tem algumas imagens aí de alguns incêndios. Temos aí? Temos algumas imagens? Olha aí. Isso aí é incêndio numa floresta, não é isso, Ivan? Isso. Olha só, gente. Que coisa triste. Os incêndios florestais, eles têm uma dinâmica bem diferente, né? Daí a gente está vendo uma área de campo pegando fogo, né? A área de campo, a gente considera que a recuperação dela é mais rápida, né? Que a brotação das gramíneas, ela é mais rápida, né? Do que a regeneração florestal, como o Ivan disse, ela é lenta, ela é demorada, mas existem espécies que são altamente especialistas na área de campo. Então, se você perde ela, né, por exemplo, tem aves que só reproduzem quando a gramínea está numa densidade específica. Então, quando você muda aquilo, se é uma espécie ameaçada de extinção, ela, né, tem muito mais risco dela realmente ser extinta. E não conseguir sobreviver depois disso. Sim. Meu Deus. Na vegetação de cerrado também, essa adaptabilidade dele quanto ao fogo, muitas espécies também possuem sementes que só germinam, nascem após a passagem de fogo. Então, o fogo faz parte do cenário do cerrado. Uhum. Com isso, ele fez essa adaptação, né, para estar em constante mudança, regeneração, muito mais rápido. E o que cabe alertar, né, Ivan, porque a gente estava falando aqui, que existe uma diferença. O cerrado, ele evoluiu para as condições, né, adaptativas ao fogo, mas há um incêndio natural, que era muito mais esporádico, às vezes ocasionado por raio. O ser humano interferindo, né, provocando incêndios sucessivos todos os anos, esse fogo é prejudicial, porque você estimula a germinação daquela semente, aí começa a sair a plantinha, vem o fogo no ano seguinte, mata aquela plantinha. Ivan e Carla, nosso tempo passou muito rápido, mas eu gostaria que vocês deixassem ali as considerações finais de vocês a respeito desse tema que é tão importante para a gente. Sim. Eu gostaria de agradecer, né, a atenção de todos, chamar a atenção para esse cuidado, né, na hora de você
não colocar fogo no lixo, né? Você não colocar fogo na varrição das folhas aí do seu quintal, porque isso pode ocasionar um incêndio florestal. Lembrando que incêndios florestais são considerados criminosos, né? Tem uma punição, a legislação prevê uma punição, prisão, multa, né? Existem incêndios que são autorizados pelos órgãos ambientais, mas eles precisam ser solicitados e tem toda uma dinâmica de funcionamento, né? Então, não coloquem fogo, é uma atividade muito arriscada e vamos proteger a fauna, a flora, né? O nosso patrimônio natural. Mesmo, obrigada. Também gostaria de agradecer toda a equipe, né? E minha consideração é que mais de 90% dos casos, chegando a 99% dos incêndios, são causados pela ação do homem. Então, a melhor forma de prevenir é a conscientização das pessoas. Sim. Né? Muitas vezes a gente vê um incêndio começando nas margens de rodovias, que são motoristas que jogam cigarros nas beiras das estradas, da vegetação, e por ali começa um desastre. Então, a conscientização das pessoas em primeiro lugar, né? Que ter essa consciência do que a natureza tem suas dificuldades para se regenerar. Não é coisa simples, uma floresta demora centenas de anos para chegar no que a gente vê. Sim. Então, não é coisa para se brincar. Verdade, né? Isso mesmo. É coisa séria, é papo sério. E estou muito feliz que vocês vieram aqui hoje. Muito obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.